Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai querido, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por tudo que nós já pudemos fazer aqui. Obrigado por tudo que nós já pudemos aprender. Foi graça do Senhor na nossa vida. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, porque nós pudemos cantar, nós pudemos ler a Tua palavra, nós pudemos orar, nós pudemos contribuir, nós pudemos, Senhor Deus, ofertar, nós pudemos, Senhor Deus, confessar os nossos pecados. Quantas coisas, Senhor. Nós cantamos louvores ao Senhor, abençoa-nos. Nós te pedimos, Senhor Deus, nesse momento, com a nossa compreensão, que o Teu Espírito fale no nosso meio, Senhor Deus. Que não haja impedimento nenhum, Senhor Deus, aos nossos ouvidos, assim também como ao nosso coração, para que o nosso entendimento, Senhor Deus, seja confrontado pela Tua palavra, encorajado pela Tua palavra, consolado pela Tua palavra, Pai. Só o Senhor tem o poder de fazer isso, Senhor. Então fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Herdeiros, segundo a vontade e no tempo de Deus. Essa é uma bênção. Essa é uma bênção. Nós sabemos que não somos mais escravos do rudimento do mundo, de práticas das quais eram normais para nós, de práticas as quais nós achávamos que nos satisfazia, nos trazia alegria, quando na verdade só nos afastava mais de Deus, nós que já estávamos dele distante. Sermos herdeiros de Deus é uma bênção daqueles que creem. É a bênção de desfrutar de um relacionamento com o Senhor. O texto que nós vamos meditar hoje, o fato de você e eu podemos clamar ao Senhor. Abba, Pai. Meus irmãos, um chamado ao Senhor, um clamor ao Senhor daqueles que têm intimidade com Ele. Como o Salmo diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que bênção sermos nós íntimos do Senhor. O meu desejo é que você e eu saiamos daqui hoje pensando nessa graça de termos esse relacionamento com o Senhor. Você vai refletir sobre o seu culto hoje, né? Como você veio, como você está. E eu desejo que você saia edificado, amadurecido pela palavra, encorajado, confrontado pela verdade do Senhor. Que seja esse o tempo, literalmente essa palavra aparece várias vezes nessa porção que foi lida. Seja esse o tempo de você reavivar sua vida cristã. De você, como diz lá a igreja de Éfeso, né, em Apocalipse, voltar ao primeiro amor. De ter esse desejo por conhecer ao Senhor, por saber do Senhor, por caminhar com o Senhor. Porque você e eu não somos mais escravos. Nós somos livres em Cristo. Nós temos a herança da promessa em Cristo. E isso tudo, queridos, é obra de Deus. É uma bênção quando nós olhamos para o capítulo 4 e Paulo começa a desenvolver. Daqui a pouco ele vai dar até uma espécie de testemunho pessoal, né, da vida dele. Mas ele continua ainda naquele desenvolvimento do pensamento sobre a justificação. Só que é tão interessante que esse primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 7, a justificação ela vai aparecer ali não só como um aspecto que faz com que eu e você não sejamos mais agora condenados porque fomos justificados. Mas nessa porção do versículo 1 ao versículo 7,
mostra que além de nós sermos justificados, temos paz com Deus, não mais somos condenados, como hoje nós somos adotados. Hoje nós somos filhos e desenvolvemos um relacionamento com Deus. Ah, queridos, que você saia alegre aqui hoje. Porque quando você ora, o Senhor escuta a tua oração. Quando você lê a palavra, o Senhor se revela a você. O Senhor vem cuidando de você durante tanto tempo. E muitas vezes nós falhamos e negligenciamos dessa bênção, que é clamar ao papai. É uma outra definição para essa palavra, Abba Pai. Paulo continua dizendo aos irmãos, depois de falar dessa promessa da qual nós temos essa herança, né? Ele diz isso no versículo 29, né, do capítulo 3. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Vocês são os descendentes de Abraão, vocês são herdeiros segundo a promessa. Vocês já são crentes da Galácia, vocês já são judeus convertidos, vocês já são irmãos da Igreja Batista do Dom Pedro, vocês já são filhos de Deus, vocês já têm a promessa garantida, porque Ele que prometeu e Ele não pode mentir. Deus é fiel. Então, depois de desenvolver esse pensamento que hoje nós somos filhos de Deus, não pela lei, porque a lei, ele deixa claro que a lei, na lei nós estávamos encerrados nela. Ela, na verdade, ela apontava para Cristo, isso que ele começa a desenvolver no versículo 23. A lei, ela serviu de um tutor. A lei, ela vai só demonstrar para a gente que a gente não consegue cumprir. Vai demonstrar para a gente que a gente é pecador, mas futuramente, lá na frente, virá o Salvador. A lei tinha esse aspecto. Com Cristo, a lei é cumprida. Com Cristo, a lei ela é cumprida em sua plenitude. Não devemos nós ficarmos subordinados à lei. A lei ela tem um caráter, a lei é boa, Paulo diz isso. Mas a lei ela vai mostrar para nós, você não consegue cumprir. Eu não consigo cumprir. Sendo assim, indignos, injustos, dignos de condenação perante Deus. Mas, mediante Cristo Jesus, vocês se tornam filhos. E essa é uma bênção para nós entendermos quando todos nós que cremos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Essa é a ideia que ele traz de sermos batizados em Cristo. Nós somos revestidos em Cristo. Nós vivemos em comunhão com Cristo. Isso faz parte dos filhos. Não há divisão, versículo 28. Não pode ter judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, com relação à salvação, não em relação a papéis, claro, são papéis diferentes que cada um exerce, mas todos nós somos salvos no mesmo sangue, pela mesma cruz, a cruz de Cristo. Não pode haver divisão, por isso que ele frisa que nós somos um em Cristo. Por isso que eu vira e mexe, eu repito isso, porque é uma coisa que realmente é algo que é contra Deus, é a divisão. Nós somos um, salvos mediante a fé. Paulo confronta a igreja de Corinto, porque lá estava iniciando divisão. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Paulo fala, que isso? Que divisão é essa? Que loucura é essa, gente? Nós somos um em Cristo Jesus. Por isso que não há divisão quanto à salvação. Só há a manifestação de dons diferentes. Mas essa unidade precisa existir. Por isso nós devemos lutar por ela. Porque nós fomos salvos pela mesma fé. A fé concedida a você foi a mesma fé concedida a mim. Isso faz-nos um. Um só em Cristo Jesus. Por isso que ele diz no versículo 29, que eu citei para você, se nós somos de Cristo, nós temos a herança, nós somos descendentes de Abraão. Não é uma descendência física, é uma descendência espiritual. Porque à medida que Deus nos salvou, concedeu a fé a mim e a você, isso faz-nos um, faz-nos igreja. Isso é igreja, queridos. Ainda que tentem inventar várias formas de igreja, a igreja de Cristo é a igreja salva pelo sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. É a igreja que luta contra os seus pecados. É a igreja que não fica distraída com os entretenimentos. É a igreja que se firma na palavra dele. É a igreja que confessa pecados.
é a igreja que vive a alegria em Cristo Jesus, é a igreja que vive a paz que excede todo entendimento, é a igreja que vive a unidade. Isso é a igreja do Senhor. Paulo continua ainda nesse pensamento. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, lembra que ele vai falar do herdeiro, ele está falando de herança, logo no versículo 29, ele continua nesse mesmo pensamento. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro ele é menor, ele nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Agora Paulo vai trazer uma ilustração. Ele já tinha trabalhado em outras ilustrações. Por exemplo, ele falou da aliança feita entre os homens, né? Que não é quebrada. Agora, a aliança feita por Deus, essa sim é inquebrável. Se a aliança dos homens não pode ser revogada, que dirá a aliança de Deus, né? Ele dá esses exemplos. E agora ele vai trazer um exemplo comum. Quando se tinha ali uma criança, dependendo se fosse no Império Romano, dos 14 anos, né? Tinha ali o seu tutor, que às vezes ficaria até os 25 anos, até ele ter ali alcançar a idade de adulto, né? Ou até 17 anos, que assim seja. Essa criança, ela, apesar de herdeira, porque ela diz o versículo que ele é o Senhor de tudo, mas ela ficava sob uma tutoria, né? Ela ficava sobre um cuidado, sobre uma administração de alguém que não era aquela criança. Durante o tempo que o herdeiro ele é menor, ele é a mesma coisa do escravo. Ele não é o escravo. Ele é o senhor. Mas ele não tem essa habilitação, né, para tomar as decisões de ter aquela herança. Mas, a ilustração, continuando a ilustração, versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até. E aqui é importante. Queridos, essa preposição, né, a ideia da preposição é ligar duas frases, né? Ligar as dois elementos de uma frase. Então ele está falando dos tutores e da criança que está sob ali os cuidados desses administradores, ali, desses instrutores, que é o caso que ele chama ali esse curador, né? Até um limite. Até um tempo determinado, e nessa ilustração, quem determina aquele tempo, quem coloca o limite para aquele tempo é o pai. Porque, salvo exceções, né, o pai poderia a qualquer momento, mesmo que não chegasse, por exemplo, aos 25 anos, ele conceder, não era comum, mas conceder a herança ao filho. Mas quem detinha o poder sobre aquela criança e sobre aquele escravo? O pai. A criança não podia por si só administrar a sua herança. O escravo não podia conceder à criança a herança, mesmo porque ele era um servo do Senhor. Agora, o Senhor, ele tem o tempo correto, ele tem o tempo certo, ele tem o tempo determinado. Queridos, quando nós pensamos com relação ao tempo, né, que é uma coisa que vai abençoar a sua vida, e é uma luta na minha, confesso a você, é a administração do tempo, né? É a administração do tempo. Claro que nós sabemos que não vamos cair no erro lá da carta ao Tiago de falar assim, amanhã faremos isso ou aquilo, né? Mas nós devíamos dizer, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Então nós pensamos no que fazer. Agora, quem vai conceder que façamos ou não é Deus. Então nós temos os nossos planos. Eu quero dizer algo para você, faça os seus planos. Porque você não é Deus. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas Deus sabe. Então, como você não tem o conhecimento do futuro, mas Deus tem, coloque seu futuro na mão de Deus. Fala, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Mas o meu plano é esse, Senhor. E também, complete, dizendo, seja feita a tua vontade. Mas continue nesse plano. Mas não esqueça que só há um que é detentor do tempo. Por isso que, quando nós pensamos hoje no fato de sermos herdeiros, os herdeiros acontecem segundo a vontade de Deus. Por exemplo, usando a ilustração de Paulo, esse menino, né, esse menor, está sob esses tutores. E sob a estar abaixo, sob o cuidado desses tutores. Esses tutores tinham o papel de cuidar
de direcionar aquele menor, né? Mas o pai era aquele que tinha todo o poder para limitar isso. Quando nós entendemos que nós somos herdeiros segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus, nós descansamos porque Ele tem o controle do tempo. O Senhor sabe o limite. É tão interessante quando nós pensamos em salvação, nós falamos assim: se o Senhor tivesse me convertido quando eu fosse jovem, minha vida seria outra, né? Nós pensamos assim, muitas vezes. Não sei se você já pensou, eu já pensei, para ser bem sério para você. Muitas das coisas que eu fiz na minha juventude, eu já era um homem quando eu conheci o Senhor, né? E você, de repente, foi conhecer o Senhor mais de idade ainda, né? E você fala, se o Senhor tivesse convertido meu coração lá, a questão não é se ele tivesse, a gente pensa errado, não é se ele tivesse convertido lá, ele converteu agora. O quanto você está vivendo a fé agora? O quanto você está dependendo do Senhor agora? O quanto você está servindo ao Senhor agora? Porque o Senhor te salvou agora. De repente você está pensando nisso, mas já se passaram 5 anos da sua conversão. 5 anos da sua conversão. E de repente você viu que esse amor por ler as Escrituras não está despertado no teu coração. Já foram 5 anos. Só você multiplicar 365 vezes 5. Não vou fazer essa conta agora porque eu não vou saber também. Mas é bastante coisa. É bastante coisa. Já foi um tempo. E se isso aconteceu há 10 anos? E se isso aconteceu há 3 anos? E se isso aconteceu há 1 ano? Já foi bastante tempo. Foi esse o tempo que Deus revelou-se a você. O Pai que tem o poder do tempo, ele determina, ele limita o momento certo. Aquele é o momento que ele vai sair dessa tutoria. E qual tutoria? Ele vai passar a explicar essa tutoria da qual nós servimos. Isso é muito rico, queridos. Versículo 3. Deus suporta. Isso é entender a misericórdia de Deus, queridos. Deus suporta o tempo em que nós vivíamos longe dele. O tempo que nós vivíamos no pecado. Olha só. Assim também nós, quando éramos menores, nós não só éramos menores, mas nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Essa palavra rudimentos do mundo, há um estudo sobre ela, o que seria esse rudimento do mundo, né? Rudimento do mundo são coisas iniciais, coisas elementares, coisas iniciais. Por exemplo, é como ensinar o alfabeto. Esses são os rudimentos, são as coisas elementares, né? Mas quando Paulo cita do versículo 9, preste atenção. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ele está falando desses rudimentos que escravizavam. Então, aqui, queridos, quando ele começa a citar, a gente para pensar, tudo aquilo que para nós era elementar, que para nós era prática, tudo aquilo que fazia com que nós seguíssemos, sabe, pensamentos do mundo, filosofias mundanas, sabe assim, certezas daqueles que não conhecem a Deus, das quais você obedecia, ou mesmo crenças das quais você tinha, das quais você seguia. O que Paulo está dizendo? Nós éramos menores. Nós estávamos servilmente, nós estávamos seguindo, nós estávamos sob esse tipo de ensinamento. Era a nossa prática, era a nossa vida. Essa ideia de ser sujeito, né? essa ideia de estar, é você caminhar, é você viver em direção a esses rudimentos. Agora para pensar na época que você não conhecia o Senhor. Você estava distante do Senhor. Sabe o que o Senhor teve de você, querido? Misericórdia. É tão interessante que às vezes eu vejo pessoas que quando lembram do passado, é estranho isso. Parece que desfruta daquela vida mundana que teve, quando vai falar.
quando vai citar. Por isso que eu disse a você, às vezes, um testemunho se torna um testemunho. Porque vai lá a pessoa falar, ela vai citar tudo o que ela fez na época de incrédulo. Tudo que ela praticou. Tudo que é nojento. Tudo que é impuro. E ela vai falando. E aí o povo começa a ouvir, começa a ficar curioso. Nossa, ele fez isso? Olha, ela fez isso. Aí você fica, conta mais. Ela fica, que coisa, nossa, não fala não, mas fala, continua, né? Fica curioso, isso desperta só a curiosidade, a pessoa fica exaltando a vida que tinha longe do Senhor. Quando, na verdade, antes de conhecer a Deus, o que Deus estava tendo era misericórdia de pecadores como nós. O que marca a nossa vida, queridos, é que isso mudou. Nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você estava morto no seu delito e pecado. Se vangloriar daquelas velhas práticas. Se vangloriar, por exemplo, Paulo, quando ele cita a vida que ele teve no judaísmo, ele fala, eu considero isso tudo como esterco. E ele está falando de uma vida religiosa, não de uma vida pregressa. Ainda que uma vida religiosa sem o Senhor, não agrada a Deus também. Fica só uma religiosidade. Então, quando ele diz, olha, nós servíamos, nós estávamos sob sujeitos, e a ideia dos sujeitos é escravos. Nós estávamos escravos aos rudimentos deste mundo. Deixa uma marcação na sua Bíblia, vai no próximo livro, a carta aos Efésios. Está logo aí, o próximo livro. Capítulo 2. Talvez umas 2 folhas da sua Bíblia aí, logo aí para frente. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Carta aos Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ora, o que Paulo está dizendo? Mortos fazem coisas de mortos. Impuros fazem coisas de impuros. Queridos, quem não é cristão, quem não é filho da obediência, é filho da desobediência. Quem não segue a Deus, segue o diabo. Ai, pastor, mas a pessoa é tão bonzinha, tão boazinha. Ela tem uma vida equilibrada, uma família boa, pessoa honesta, tem dinheiro, mas não tem Cristo, queridos. Essa pessoa tem prazer em desfrutar os prazeres desse mundo. Paulo diz, andávamos outrora. Por isso que um crente, quando ele está em rebeldia, ele está gostando de viver a rebeldia, marca do velho homem. Como isso? Como eu disse a você, naquela época era o Senhor agindo de misericórdia. Hoje nós já fomos salvos, fomos limpos disso. Por isso que nós confessamos pecado, porque nós estamos caminhando a cada dia mais perto da luz. Vida de santidade. Logo, quem se diz cristão e vive na prática de pecado, pode ser, queridos, que ele nunca teve encontro com o Senhor. E é bem provável que isso tenha acontecido. Talvez foi convencido, talvez gostou, talvez achou legal, mas não teve conversão, não teve mudança de vida. Por quê? Quando éramos menores, nós estávamos, nós vivíamos como escravos dos rudimentos desse mundo. O mesmo texto de Efésios diz para nós a bênção no versículo 4. Nós andávamos dessa forma, nós vivíamos dessa forma, nós estávamos longe do Senhor, nós vivíamos segundo a carne, nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora nós vivemos a vontade de Deus. Por quê? Porque o versículo 14 aconteceu na nossa vida. O que aconteceu? Desculpa, versículo 14 não, versículo 4 aconteceu na nossa vida. O que aconteceu no versículo 4? Mas, essa conjunção adversativa, maravilhosa. Éramos assim, mas
de maneira contrária, esse é o mas Deus, não você, não eu, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele concedeu a nós, Ele, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Não foi obra sua, foi obra dele, por isso que pela graça nós somos salvos. Agora, queridos, como Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, como vocês vão voltar para a escravidão? Voltar a ser escravizados, voltar a presença de fundimentos dos quais vocês foram libertos. Quando nós confrontamos pecados, queridos, quando você é confrontado por um pecado, numa pregação, numa leitura bíblica que você faça, numa conversa com o irmão ou irmã, de repente a pessoa, né, fala literalmente a verdade para você. Essa verdade dói, mas fala a verdade. Como você reage? É um grande sinal você saber, para você saber como está a sua vida espiritual. É quando você é confrontado. Tem pessoas que rapidamente é confrontado, a primeira coisa que faz é justificativa. Ô, minha irmã, então, isso que você está fazendo é... Não, eu fiz isso por causa do fulano. Ô, meu irmão, não, você está falando isso, mas você não sabe a família que eu tenho. Não, você está falando, não, mas também é o governo? Não, você sempre arranja uma justificativa para não reconhecer que aquilo é pecado. Cuidado. Porque tudo que um cristão quer é viver para agradar a Deus. E assim ele vive confessando os seus pecados. Quando ele é confrontado, entendam, queridos, ele precisa agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor colocou esse irmão, essa irmã na minha vida e me falou a verdade. Essa verdade tocou de tal forma no meu coração que eu preciso mudar a minha forma de agir. Assim faz um cristão. Quando o que hoje acontece comumente, queridos. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia está dizendo isso. Não, mas eu vejo uma outra forma. Então está certo. Então você quer ver de uma outra forma? A Bíblia não é regra nem para mim nem para você. Aliás, para mim é, né? Para você não é. Porque se a Bíblia diz isso, é claro para você, é claro para mim. Você olha aquele princípio e fala assim, entendi, mas eu não vou praticar. Ué, qual mudança que teve? Ainda continua nos rudimentos do mundo, continuando nessas práticas que você tinha antigamente? Pode ser que você nunca foi transformado pelo Senhor. Pode ser que essas práticas te dão mais prazer do que viver com Deus. Por isso que Paulo afirma aos irmãos que éramos passado. Éramos, não é presente. Hoje, os irmãos da Galácia, hoje os irmãos judeus convertidos da época dos Gálatas, hoje nós somos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus. Nós éramos praticantes dessas obras de Satanás. O que Paulo diz? Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles estão vivendo segundo o curso desse mundo. Quem norteia o curso desse mundo? O mundo jaz no maligno, não é isso? Olha só, o príncipe da potestade do ar. Desse espírito que atua nos filhos da desobediência. Não há bonzinhos, irmãos. Há pessoas que praticam os princípios de Deus. Praticando esse princípio de Deus, elas são abençoadas. Mas isso não quer dizer que elas são salvas. Bom comportamento não é sinal de salvação, queridos. A gente pode ter certeza, muitas pessoas bem comportadas vão para o inferno. Muitas pessoas gentis vão para o inferno. Muitas pessoas legais vão para o inferno. Muitas pessoas generosas vão para o inferno. Porque a salvação vem pela fé. Isso é graça. É dom de Deus. Vamos continuar em Efésios, para continuar a leitura do texto. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, posicionalmente, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos. E essa graça vem mediante a fé. E essa graça não vem de vós, porque essa graça é dom de Deus. Sabe por que ela não vem de vós? Sabe por que ela não vem de obras? Para que eu ou você não nos gloriemos. Porque nós somos feituras de Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus
para as boas obras. Aí nós praticamos boas obras, não para a salvação, mas pelo fato de nós termos sido salvos, nós fazemos as boas obras. Nós praticamos as boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Esse é o processo. Então, quando Paulo afirma, nós vivíamos, é que Deus, em sua misericórdia, permitiu que passássemos por coisas horríveis, por coisas mundanas, a ponto de nem citar. E eu vou falar uma coisa para você, não precisa nem falar mesmo. Não precisa nem falar. Para quê? Às vezes, como eu disse a você no início, às vezes há pessoas que parece que, ao contar o seu testemunho, em vez de exaltar ao Senhor pela mudança, se vangloriam por aquilo que viveram. Já ouviu pessoas que enfatizam conversão daquela pessoa que viveu aquela vida promíscua, perversa, mal? E aí quando tem alguém que viveu na igreja, um legalismo, que não tinha coração convertido, vivia na igreja, mas Deus salva essa pessoa que vivia na igreja, desde pequenininho, e Deus salva essa pessoa pregressa. Essa pessoa pregressa não, promíscua. Eu ia falar promíscua, falei pregressa. Pessoa promíscua, essa pessoa maldosa. Aí quando você olha e fala, essa conversão aqui foi essa conversão. Essa daqui já estava mesmo na igreja? Quem falou que é isso, irmãos? Quem falou que é isso? O legalista é tão mau quanto aquele que viveu uma vida totalmente longe do Senhor. As consequências, sim, são diferentes. Claro. Alguém que viveu uma vida de promiscuidade, de impureza, de maldade, ele vai colher esses frutos do que viveu. Aquele que, pela misericórdia de Deus, cresceu na igreja e não viveu isso, não vai colher esses mesmos frutos. Mas ambos, os corações, são endurecidos, carecem da graça de Deus. Não há salvação maior que a outra, queridos. Nós vamos dar peso na cruz, né? Então, essa salvação aqui, do promíscuo, do perverso, do maldoso, essa foi uma... essa, olha, Deus trabalhou. Essa daqui não, já estava quase lá. Estava na porta do céu. Quem falou que é isso, irmãos? A gente não entende salvação, a gente pensar dessa forma. Salvação, é única, é mudança de coração. Porque você não pode esquecer que os dois, o promíscuo e o legalista, estavam mortos. Estavam mortos. Deus os concedeu vida, eles foram vivificados pela graça de Deus. Por isso que Paulo diz, irmãos, nós éramos dessa forma. E aí o versículo 4. Ele começa a falar agora não só dessa mudança que aconteceu, mas agora a vida da qual os crentes passam a desfrutar. Vindo, pois, a plenitude da onde? Do tempo. De novo o tempo. Vindo o tempo cheio, o tempo pleno, o tempo exato. Essa é a ideia de plenitude do tempo. Sabe aquela hora que não pode passar e nem retardar? Esse tempo exato, vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus fez algo. Deus enviou. Foram os Gálatas que clamaram ao Senhor para que esse tempo viesse? Não, queridos. É no tempo de Deus. Deus falou, o Senhor de vocês, o meu filho, ele vai ser enviado, ele vai sair deste lugar, essa é a ideia de enviar, né? Ele vai sair deste lugar de glória, é o que Filipenses diz. Filipenses 2 diz. Ele vai sair desse lugar de glória e vai habitar entre vocês. É isso que João diz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E de verdade, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então Deus envia esse Filho da glória para salvar pecadores como nós. Qual a nossa ação nisso, queridos? É a vontade de Deus. Meus irmãos, você foi salvo pela graça de Deus. Você reconhece Jesus como Salvador da sua vida pela graça de Deus. Você é um crente, meu irmão. Não é simplesmente um lugar que você frequenta. Não é simplesmente um grupo de pessoas que você convive. Além de você frequentar esse lugar e conviver com essas pessoas, foi a graça de Deus que mudou o seu coração. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, eu sempre cito isso para os irmãos, a pregação do Evangelho é para a glória de Deus.
Não é somente, apesar que vai mudar, claro, posicionalmente o estado daquela pessoa. Ela vai viver, de repente, num bar, de repente, num lugar mal, de repente, num lugar legalista, e vai para a igreja do Senhor adorar o Senhor. Amém por isso, isso vai acontecer. Mas não esqueça que, principalmente, Deus é glorificado porque aquele coração morto passa a ter vida. Isso quando você prega o evangelho. Isso deve estar na sua mente. Isso glorifica o Senhor. Não é simplesmente eu prego o evangelho para você ir para a igreja. Não, meus irmãos. Não, ainda que isso aconteça, você prega o evangelho para aquele coração ser transformado. Para Deus ser glorificado. De repente ele não vai nessa igreja, vai na outra igreja. Aí quando ele chega na outra igreja, ele fala, nossa, podia ter ido na minha igreja. E você ficou triste então pela salvação? Então para quem você pregou? Para ir para a sua igreja? Ou você pregou para a glória de Deus? Essa é a visão correta do evangelismo. Essa é a visão correta de você falar da verdade. Queridos, isso acontece, isso deve acontecer de maneira comum na sua vida, com seus familiares, com seus colegas, com seus vizinhos. Muitas vezes nós falhamos, nós mesmos, porque eu me coloco junto com você. Às vezes nós falhamos de deixar de falar para a pessoa aquilo que vai transformar a vida dela. Você não sabe quem são aqueles que o Senhor vai conceder a fé, mas você tem a mensagem, você tem a palavra. Na plenitude do tempo, o Senhor falou assim, eu vou enviar meu filho. E lembra da plenitude do tempo? Lembra a ideia lá da ilustração? Vamos voltar lá para o pensamento da ilustração? Lembra do tempo determinado, pré-determinado, que o pai, né, tinha estabelecido lá para o menor que estava sendo tutoriado, né, que estava tendo os seus bens administrados por um escravo? Então, chegou o tempo que o Senhor falou assim, eu vou enviar meu filho. E meu filho, ele vai encarnar. Ele vai encarnar. Essa é a ideia de nascido de mulher. E ele, pare para pensar, queridos. Aquele que concede a lei, certo? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes de Jesus encarnar, ele estava na glória. Aquele que estabeleceu a lei, agora vai submeter a lei. Por isso que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o Senhor que nós servimos. Obediência ao Pai. Para que eu e você hoje fôssemos e somos filhos de Deus, Deus teve essa ação de enviar o seu Filho unigênito. Aí, João 3,16, fica gigante, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, seja considerado filho, vivo, mediante a fé nele. Queridos, esse Filho encarnou, veio a existir. Os textos que eu citei de João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa encarnação de Jesus, essa vinda de Jesus, para que nós fôssemos feitos filho dele, faz com que a gente pensemos, textos como Hebreus 9,22, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com carne, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o autor de Hebreus está falando, para haver salvação, como nós olhamos para o Antigo Testamento, e é um texto que remete muito, é uma carta que remete muito ao Antigo Testamento, a carta aos Hebreus, para que fosse purificados os pecados, quando olhávamos lá para trás, o que o animal tinha que acontecer com o animal? Ele tinha que ser morto. Ele tinha que ser morto. Aquele sangue teria que ser derramado. Então precisa o sangue ser derramado para que tenha acesso aquela pessoa a Deus. Isso acontecia lá. Ao Jesus vir a esse mundo, Deus, no seu plano, não tinha plano B. Não tinha plano B, o Senhor. O plano era salvar e resgatar. E o texto vai continuar dizendo. Ele viria para morrer no meio do seu lugar. Isso é salvação, irmãos. Como eu disse a você, salvação não é um ingresso para o céu. Olha, que legal. Agora tem ingresso para ir para o céu. Ainda que você vá estar na presença do Senhor pela eternidade. Salvação é mudança de vida aqui. É a vida eterna que o Senhor nos concede agora.
E você pode viver como cristão. Aliás, você deve viver como cristão. Por isso, irmãos, cristãos desobedientes, eles não refletem o caráter de Deus. Eles não estão imitando a Cristo. Porque Cristo veio para morrer por nós. Isso já estava determinado pelo Pai. Em que tempo? No tempo certo. Na plenitude do tempo. O Senhor determinou isso. E isso aconteceu. E isso fez com que eu e você fôssemos filhos dele. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Você é filho. Você é filho de Deus. Agora, a continuidade, queridos, do texto. E já tem ali a finalidade agora. Qual a finalidade? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é precioso, queridos. A finalidade era redimir. Essa é a ideia de resgatar. A ideia de resgatar, essa ideia que Paulo escreve aqui no Novo Testamento, é assim, queridos. Olha, tem um escravo que era vendido no mercado. Um escravo, vendido mesmo no mercado, né? E aí, como é que a pessoa conquistaria aquele escravo? Ele iria, pagava o preço pelo escravo, e o escravo passa a ser dele. Essa é a ideia de resgatar, de redimir, né? Como o Senhor iria nos comprar? E aí a Bíblia diz que é um bom preço, né? Que foi pago. E qual é esse preço? A morte dele na cruz. Para resgatar quem? Você. A mim. Foi isso que Paulo está dizendo. Esse Deus que veio, que encarnou, que obedeceu, cumprindo a lei, ele veio para nos resgatar. Nós que estávamos sob a lei. E aqui, no grego original, não tem um artigo definido aí, a lei. Estava sob lei, né? Então, tanto a lei mosaica, quanto a lei que norteia esse mundo. Então, isso engloba gentios e judeus. Estávamos seguindo uma lei. Nós seguimos uma lei, queridos. Sabe o que é interessante? Muita gente fala de liberdade. Você é cristão, você vai perder a liberdade, né? Você não vai poder fazer isso, fazer aquilo. Então, quando você é cristão, você perde toda a sua liberdade. Quando, na verdade, queridos, é o contrário. Quando você conhece a Deus, você tem toda a liberdade. Inclusive a liberdade para olhar para uma situação e falar assim, eu não vou fazer isso. Porque isso desagrada o meu Deus. Isso é liberdade. Liberdade é você estar numa roda onde todo mundo está contando piada maliciosa e você fala assim, eu não vou participar disso. Isso é liberdade. Sabe o que não é liberdade? É se eu não ficar aqui, aí vão me excluir. Que liberdade é essa? Se eu não fizer isso que eles estão fazendo, aí eu não vou ser aceito pelo grupo. Que liberdade é essa? Você está escravo dessas práticas comuns a todos. Isso é escravidão. Liberdade é você poder ver aquela situação e falar assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas está todo mundo fazendo. Pois é. Essa é a característica daquele que é livre. Eu não preciso fazer isso. Eu não devo fazer isso. Isso desagrada o meu Deus. Esse é o sinal de liberdade. O Senhor nos resgata dessa lei da qual nós estávamos sob ela, a fim de que, aí tem a finalidade, que Deus nos resgata, paga o preço, para que nós fôssemos feitos filhos. Olha que lindo, querido, cada linguagem aqui em Gálatas, maravilhosa. Para que nós fôssemos adotados. Quem é adotado? É uma pessoa que não faz parte da descendência familiar, não é? Pessoa que é adotada, ela não faz parte da descendência, usando aqui a ilustração física, né? Alguém que não veio daquela descendência física daquela família. Mas alguém em amor fala assim, você agora, que não faz parte da minha descendência, você agora vai fazer parte da minha descendência. Eu vou adotar você. Você não vai ser parecido um filho ou quase um filho. Você é filho. Essa é a adoção. Esse é o significado da adoção. Então, quando diz que Cristo, né, veio, encarnou e obedeceu à lei, lei essa estabelecida por Deus, agora está sob a lei, para pagar o preço, para que nós tenhamos acesso a Ele, para fazer com que nós sejamos filhos, resgatando e adotando intimidade com o Senhor. Você e eu temos, queridos. Você e eu devemos desenvolver
porque nós somos filhos. Nós não somos mais alheios. Quando estávamos no mundo, seguindo o curso desse mundo, seguindo as práticas desse mundo, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, seguindo o príncipe da potestade do ar. Não fazíamos parte da família de Deus. Aí o que ele fez? Olhou para você, olhou para mim, concedeu a fé e falou assim: eu te adoto como meu filho, como minha filha. Naturalmente, queridos, sabe o que seria se houvesse o si na sua história? Você ia continuar a sua vida de pecado. Seu destino ia ser o inferno, a separação eterna de Deus. Porque pós-Adão, lá no capítulo de Gênesis capítulo 5, diz que nós temos a descendência de Adão. Descendência de Adão não é a descendência de Cristo. Descendência de Adão é descendência de separação, de desobediência. Naturalmente, nasce um pecador hoje, o natural para aquele pecador é seguir a vida dele de pecado. Por isso que, eu já falei isso mais de uma vez, é bom quando um incrédulo pratica princípios da palavra. Como eu disse a você, ele pode ser abençoado por isso. Mas não espere prática de princípio da palavra. Eu acho tão interessante quando a gente aplaude, né, incrédulos defendendo a fé cristã. Claro que nós não queremos perseguição, né? Mas aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. A palavra diz isso, né? Mas, irmãos, os cristãos são aquele povo, são os mensageiros. Os cristãos são aqueles que devem viver a fé. É tão interessante que parece que cristãos ficam esperando quando o artista vai se converter. Quando o famoso vai se converter. Quando o rico vai se converter. Por quê? Porque isso é uma voz, né? É uma voz evangélica no mundo dos artistas, da riqueza, da influência, do influencer, aquelas coisas todas, né? E fica esperando isso, porque na verdade eles não estão preocupados com aquele coração. Eles estão preocupados o quanto isso vai nos ajudar a ter uma vida melhor. Olha que desejo pernicioso quando a gente pensa em verdadeira conversão. Meus irmãos, ao Deus nos chamar, são aqueles que iriam para a perdição eterna, mas o Senhor teve misericórdia deles. Veja só, em João capítulo 1, versículo 10, preste atenção, vou ler para você. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses nasceram segundo a vontade de Deus. Isso está em João, capítulo 1, do versículo 10 ao 13, se você estiver anotando. Então anota um outro versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 2. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha só, olha quão grande amor Deus concedeu, a ponto de nós sermos feitos filhos dEle, chamados de filho do Senhor. Olha isso, meus irmãos. Isso é o que aconteceu comigo e com você. Esses herdeiros, segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus, foram alcançados. Você. Por isso que eu sempre oro que o meu desejo é que Deus converta corações, transforme vidas. Porque, irmãos, não é simplesmente fazer parte de um grupo. É ser filho de Deus. É ser chamado filho de Deus. É você ter a certeza de que se você morrer hoje, você vai desfrutar da presença do Pai eternamente. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida. Porque Ele salvou você.
É saber que nessa vida, ainda que não seja no futuro, na morte ou na vinda do Senhor Jesus, nessa vida, o seu dia a dia, as suas horas, os seus minutos, os seus segundos, os acontecimentos da sua vida, todos eles estão debaixo do controle do Senhor. Todos eles o Senhor está vendo. Todos eles o Senhor está cuidando. Você não sabe, meus irmãos, quantos livramentos Deus te deu. Alguns você até reconhece, porque você consegue enxergar. Outros você nem sabe. Outros você nem sabe. Já pensou se Deus ficasse com um caderninho e, ó, te livrei mais uma, hein? Ó, tá vendo? Se Deus ficasse contabilizando assim, e aí você ficar pensando naquela falta que você teve na igreja. Porque você está com uma dorzinha de cabeça e você viu que depois de 10 minutos já passou. Você precisa que Deus ficasse contabilizando? Se Deus chegasse para você e falasse assim, eu não sou prioridade na sua vida não, mandamento que eu deixei para você. Mas estou anotando aqui. Vou deixar de te livrar, porque você está fazendo isso, aquilo, isso, aquilo. Graças a Deus o Senhor não é assim, queridos. Mas se nós sabemos disso, nós devemos render glória e graça a Ele. Nós devemos ter uma vida cristã de santidade, de busca do Senhor, sem falsidade, sem mentira, sem negligência. Tão interessante que as pessoas pensam que mentem para nós e até mentem. E eu vou falar para você, pastor, você gosta de ser enganado? Claro que não. Acho que ninguém vai levantar a mão, pastor, nossa, eu amo ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado, né? Mas, queridos, saiba que antes de falhar conosco, que somos filhos, estão falhando com o Pai. E é muito mais sério. Aliás, aí realmente é a seriedade. Olha só, queridos, que Paulo diz a carta aos Efésios, capítulo 4, 31, se você estiver anotando. Longe de vós, longe, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, bem assim toda malícia. Longe. Essas marcas do velho homem, longe. Aí o versículo 31, né? E o versículo 32. Antes, ao contrário disso, sede uns para com os outros benignos. Tá vendo? Não tem justificativa para você tratar o outro mal? Ah, mas eu estou mal. E aí? É para ser benigno. É para ser benigno. Ah, eu não estou legal. Pois é. Fica legal, porque precisa ser benigno. Precisa ser compassivo. Você precisa perdoar uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Então, se Deus perdoou você, o padrão de perdão é esse. Ah, eu não consigo perdoar, pastor. Então você está com problema. Você entendeu o perdão de Cristo? Você entendeu mesmo o perdão de Cristo? Você quer viver segundo o perdão de Cristo? Então perdoe. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o padrão do cristão, queridos. E por último, e porque vós sois filhos, redimidos, adotados, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Olha a ação. Muita gente fala assim, mas a questão da Trindade, a Trindade não é uma palavra bíblica que aparece, é uma palavra que aparece na Bíblia. Pois é. Quem enviou? Deus. Qual o Espírito que ele enviou? O Espírito do Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na sequência de texto. Preste atenção. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Interessante, quando Jesus estava dizendo em João 14 que ele ia para o Pai, ele falou que ele ia enviar o Consolador. A palavra ali grega para o Consolador, né? Ela designa um ser da mesma espécie. Quando Jesus fala de Espírito que ele iria enviar porque ele ia para o Pai, é o Espírito Santo do Senhor, que é a mesma essência de Deus, que é a mesma essência de Jesus. O mesmo Deus em três pessoas. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, Espírito que clama, Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica, que diz pai, né? E pai é uma palavra grega. Então é interessante, né, Paulo usar essas duas palavras, né? Tanto gentios quanto judeus, né? Iriam entender o pai, no Abba, ali do judeu, e o pai, né?
ali do povo grego, do povo gentil. Agora, é interessante essa colocação que é desse espírito que clama Abba Pai, porque esse Abba Pai é pai e intimidade. Algumas pessoas traduzem como papai, né? Mas o foco desse Abba Pai é assim: você vai ter um relacionamento com Deus, você que é filho, porque foi enviado o Espírito, relacionamento de intimidade. Além do Senhor ser o Senhor dos Exércitos, além dele ser o Senhor Todo-Poderoso, além dele ser o Senhor que cura, Ele é o Pai de intimidade. Ele é o Pai do qual nós oramos a Ele e conversamos com Ele. O Pai que está perto. O Pai que não tem barreira. Esse Espírito clama por esse relacionamento que você, filho, tem com o Pai. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de orar? Quantas vezes nós deixamos de orar? Quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus, sendo que nós somos os filhos que devem ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor? De perguntar ao Senhor, de falar com o Senhor, de abrir o coração diante do Senhor. De pedir, ao mesmo tempo agradecer. Mas antes de pedir, antes de agradecer, desenvolver esse relacionamento de intimidade do Senhor. Quando foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você sentou, você se ajoelhou, sozinho, nesse tempo de solitude, sabe? Você e Deus, não de solidão, porque vai estar você e Deus, de solitude, tempo de você e Deus. Quanto foi? Abba Pai. Pastor, já faz muito tempo. Pastor, não lembro a última vez. Então volta hoje. Ele é seu pai. Volta hoje. Sabe aquele tempo de a sós com Deus? Todos nós precisamos. Eu preciso. Lembra do tempo? A má administração do tempo? Nós todos somos corredores, né? Nós somos corredores, né? Nós sempre estamos correndo. Nós está corrido. Está corrido. Está corrido. No tempo de solitude não há correria. Solitude é você e o Pai. Qual foi a última vez, meu irmão? Qual foi a última vez que você clamou a esse Pai? Esse Abba Pai? Qual foi a última vez que você falou assim, parei? Estou correndo mesmo. Estou correndo, mas essa vida de corredor está me tomando um tempo precioso, que é de estar aos pés de Cristo. Qual foi? Já não somos mais escravos, irmãos. Paulo continua dizendo. Vocês são filhos. E sendo filhos, vocês são também herdeiros. Agora, sabe o que é maravilhoso para nós terminarmos aqui? Não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Paulo usa essa mesma expressão de Abba Pai em Romanos 8, o texto que foi lido hoje, né, no início do culto. E ali é uma luta daqueles que vivem pelo Espírito, não viverem na carne, né? Eles podem clamar ao Pai. Aqui ele continua dizendo, no versículo 7, que esses filhos, que são filhos, sendo filhos, eles também são herdeiros da promessa. Como nós vimos anteriormente, não fisicamente por Abraão, mas espiritualmente. Mas o que me chama a atenção, queridos, são as duas últimas palavras do versículo 7. Por Deus. Tão interessante que tem uma tradução que quando vai colocar esse final, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros por obra de Deus. Tem uma tradução que coloca essa frase dessa forma. Porque esse por aí, queridos, ele é muito rico. Esse por, ele dá essa ideia de que foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem agiu dessa forma. Foi Deus que fez essa obra na vida dos filhos. Foi Deus, não foi você, não foi eu. Naturalmente, como eu disse a você, nós queríamos nos afastar do Senhor, mas o texto diz que nós não somos mais escravos. Não, o pecado não mais terá domínio como nós. Eu repito de novo, Romanos 6. Mas nós não somos mais escravos, não vivemos mais diante do rudimento desse mundo, nós somos filhos. E sendo filhos, que nós somos também herdeiros, porque Deus fez isso. Então, segundo a vontade de Deus, e no tempo de Deus, você e eu somos herdeiros. Queridos,
Viva como herdeiro. Viva como aquele que busca o Senhor, aquele que depende do Senhor. As suas mãos, ainda que habilidosas, elas não são poderosas. A sua sabedoria, essa que Deus concedeu, use a sua sabedoria com sabedoria. Busque o Senhor. Coloque seus dons em exercício. Seja uma pessoa que ama o Senhor. Seja uma pessoa que ama a igreja. Dedique-se ao próximo. Coloque é muito soberba da minha parte falar, coloque Deus no lugar, não colocar Deus. Quem nós somos, né? Mas obedeçamos ao princípio de Deus estar em primeiro lugar mesmo. Deus está em primeiro lugar do seu descanso. Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar do seu tempo, das suas finanças, dos seus pensamentos, das suas vontades. Deus está em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar, não é você. Não é você. Não sou eu. Ame ao próximo, dedique-se. Viva o Evangelho como um cristão, como um filho de Deus. Você foi adotado. Cristo pagou o preço para você ser filho. Desfrute dessa vida com o Senhor. Busque uma vida com Deus. Irmãos, pare aquele tempo que você sabe, que eu sei, que eu preciso parar. As coisas vão continuar acontecendo. O trabalho ainda vai ter, você vai ter que fazer. As decisões você vai precisar tomar, você está vivendo. Esse mundo é assim mesmo. Mas para aquele tempo, fala assim, não, peraí, esse tempo é solitude. Eu e Deus, é a sós com Deus. Mas eu estou sem tempo, acorda mais cedo, dorme mais tarde. Para de negligenciar, queridos, essa vida de filho. Para de negligenciar essa vida de filho. Você é crente, meu irmão. Veja que interessante, que além de, pode ser um testemunho para as pessoas, mas é você e Deus. Você e Deus. Qual foi a última vez, meu irmão, que você leu a Bíblia? Tão interessante, queridos, que hoje, está tão natural que os crentes nem andam mais com a Bíblia. Nem andam mais com a Bíblia. Algo que nos identificava no passado, né? O povo da Bíblia. Nem anda mais. Fico triste quando eu vejo Bíblia esquecida aqui na igreja. Mas também quero pensar, tem outra Bíblia em casa, né? Para não passar aquela semana. Não sai mais. Porque isso que identifica não está identificando mais nós. Nós guardamos. Está no celular agora, pastor. Eu tenho várias Bíblias no celular, pastor. É por isso. Eu só leio online agora. Cadê, queridos? Cadê essa vida com Deus? Às vezes, estamos caminhando, queridos, e eu já trouxe essa aplicação outro dia. Às vezes a gente está patinando. Às vezes coisas não estão acontecendo na nossa vida. Queridos, você está pensando que é o governo. Você está pensando que é o sistema. Você está pensando que são as pessoas. Você está pensando que é olho gordo. Você está pensando que é praga. Você está pensando que é macumba. Meus irmãos, quando na verdade é sua vida com Deus. Você está deixando de ter sua vida com Deus. E está focando nas outras coisas. Estão travando você. Irmãos, quando na verdade você precisa ir para o Senhor e falar, Senhor, eu nem estou orando mais. Eu já sei os jargões. Eu já sei o que responder. Eu nem estou lendo sua Bíblia mais. A sua palavra. Não estou lendo mais não. Mas eu vou para a igreja. Porque senão o pastor daqui a pouco vai ficar falando que eu não vou. Daqui a pouco o irmão vai me ligar. Então eu vou. Você acha que está fazendo... Está enganando quem, irmãos? A minha pergunta é, você entende a salvação? Você foi salvo? Então, queridos, um conselho. Viva como crente. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse início de tarde, onde nós nos reunimos aqui em torno da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos adotou. O Senhor nos resgatou por intermédio do Teu Filho Jesus morrendo naquela cruz, Senhor. Isso é precioso para nós. Nós estávamos seguindo os rudimentos desse mundo, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Pai, perdoa os meus pecados, Deus. Quantas vezes eu falho de não ir para o Senhor, de confiar nas minhas forças, no meu conhecimento, e até mesmo negligenciar mesmo, Senhor, o meu tempo com o Senhor. Eu peço perdão, Pai, por mim. Quando muitas vezes passa-se o dia e eu esqueci, e eu deixei
de falar com o Senhor. Me perdoe, Deus. Perdoe os meus irmãos. Perdoe meu irmão, minha irmã, Senhor Deus, que não consegue enxergar, Senhor Deus, que o problema maior que ela tem é do relacionamento com o Senhor. Revele isso a nós, Senhor. Revele isso a nós para que nós tenhamos uma vida de avivamento. Conceda um reavivamento na nossa vida, Senhor, para estarmos perto do Senhor, para vivermos dependente do Senhor e não confiando em nós, Senhor. Somos filhos, segundo a Tua graça. Reavive a nossa vida, Senhor Deus, a nossa fé. Esse amor, Senhor Deus, que é fruto do Espírito, Senhor Deus, que seja exercitado por nós. Ajuda-nos, principalmente, Senhor Deus, a viver perto do Senhor. Queremos clamar, Abba, Pai, o nosso Pai que está perto, Pai de relacionamento, para que tenhamos uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amor de Deus, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida hoje e sempre. Amém.